Olá, pessoal! Nós chegamos agora na última aula. Essa última aula, qual é o alvo dos 5 ministérios? Eu espero sinceramente que você possa ter tido aí alguma experiência no sentido de aprendizado, de novos conhecimentos. Eu vou deixar para vocês o meu livro em PDF aí como bônus para todos vocês que participaram dessa escola. Eu vou deixar meu livro aí, ele vai estar lá embaixo, lá no final, como bônus para vocês, tá bom? Vocês vão ter esse livro aí. Então, o que tratamos nesse livro? É um livro muito fácil, é um livro muito fácil de se ministrar, de se ensinar. Ele tem alguns temas aqui muito importantes, por exemplo, nele aqui eu falo sobre a restauração da identidade apostólica da igreja. Eu falo, o capítulo 2 fala da restauração da igreja através dos dons ministeriais, a restauração do tempo profético na igreja, mudança de mentalidade é um outro capítulo, a funcionalidade dos dons espirituais para a igreja, restauração do louvor e adoração profética e restaurando o primeiro amor. São 82 páginas desse livro, um livro fácil e bem didático para você. Eu vou estar deixando aí como bônus para vocês, para que vocês possam ensinar nas igrejas de vocês, no ministério de vocês, tá bom? Podem usar isso aí para ensinar a outros, tá bem? Então, a aula de hoje é qual o alvo dos 5 ministérios. Qual o alvo dos 5 ministérios? Efésios. Pegue sua Bíblia aí, abra no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 13 e 16 diz assim. No verso 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Verso 15 diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação em si mesmo em amor. Bom, pessoal, aqui está em Efésios capítulo 4, 13 e 16, o alvo dos 5 ministérios. Primeiro, no verso 3 diz assim: até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Aqui o primeiro ponto, até que todos cheguemos aonde? A igreja ela precisa de um apontamento, de um direcionamento nesses tempos, nessa contemporaneidade, nesse tempo presente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Outro ponto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Voltando aqui ao ponto primeiro, até que todos cheguemos aonde? A igreja está perdendo o alvo. A igreja está perdendo princípios. A igreja está perdendo valores, entende? Porque o alvo dos 5 ministérios. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto lido é que
também a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que nós estamos vendo? Uma igreja criança, menina, infantil, e a igreja ela precisa atingir a maturidade. A igreja precisa atingir a maioridade espiritual. Entende isso? Então, aqui nós vemos que a igreja ela tem sido motivo de escândalo no mundo, não é? E para isto os 5 ministérios entram para trazer essa robustez, para trazer esses pilares, para trazer esse entendimento. Outra coisa, para que não mais sejamos meninos, como meninos, o texto diz aqui no verso 14, não ser como crianças, né? Agitado de um lado para outro, enfim. 1, 2, 3, quarta coisa, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. A igreja precisa crescer, não é? No verso 16, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, os 5 ministérios integralizados, né? Fazendo isso, toda a junta, né? No verso 16 diz, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós vemos aqui a importância dos 5 ministérios. Está aqui em Efésios capítulo 4, 13 e 16. Sabe, precisamos de todos os 5 ministérios operando juntos para trazer o corpo de Cristo à plena estatura de Yeshua, o Cristo. Os nenéis espirituais são facilmente abalados e levados por falsas doutrinas. E a gente vê isso, a gente vê muito isso. Novas doutrinas estão surgindo aí para o mundo, novas pessoas têm se levantado, e nós vemos que a igreja ela é facilmente levada por esses ventos de doutrinas, de engano, ok? Jesus colocou os dons do ministério na igreja para nos auxiliar a crescer conforme a sua imagem. Não podemos atingir este lugar em Deus sem a operação, ou seja, funcionamento do ministério quíntuplo, os 5 ministérios. Algumas igrejas amadurecem só até certo nível, porque reconhece somente 2 ou 3 dons do ministério dado por Yeshua. Às vezes o evangelista, o pastor, e em algumas vezes o mestre, mas com uma compreensão muito aquém do que realmente sejam esses ministérios. Então, pessoal, nós entendemos que os ministérios, os 5 ministérios são importantes na igreja. Você vê isso, eu venho tratando aqui nesse livro, do meu livro, você vai ver aí, você vai ter esse livro em PDF gratuito aí para você como bônus aí embaixo, você vai estar lá, baixe esse livro, ensine na sua igreja, enfim, apresente para o seu pastor, tá bom? Se quiser adquirir o livro mesmo, é só falar comigo aí no WhatsApp, e a gente então vê uma forma de estar passando para vocês aí no correio, enfim, passando o valor e como vai chegar nas suas mãos, ok? Bom, recapitulando aqui de uma forma bem sucinta, o ensino dos dons ministeriais: apóstolo,
profeta, evangelista, pastores e mestres. Ok? Esse é o dedo do apóstolo, traz fundamento. Dedo do profeta, que aponta o caminho, aponta a direção, identifica. O dedo do evangelista, o maior, porque esse dedo é o dedo do alcance das almas. O dedo do pastor é esse, é o dedo da aliança, né, do casamento, né? Ele se casa com a igreja. E o dedo menorzinho é o dedo do mestre, aquele que ensina seja o menor. Ok? Então, nós recapitulando isso, o apóstolo, o ofício de apóstolo parece englobar quase todo tipo de ministério. Ou seja, o apóstolo é alguém que recebe algo de Deus e ele está em uma dimensão muito tremenda e ele parece englobar todos os outros ministérios. É o único dedo que toca no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre. Os outros não conseguem fazer isso, né? Não conseguem tocar, mas o apóstolo consegue. Então, ao que parece, o apóstolo é alguém que exerce, pode trazer essa unção desses 5 dons ministeriais, porém ele não é um especialista, não é? Ele é um apóstolo, muitas vezes, normalmente o apóstolo, ele carrega também, efetivamente, mais um dom ministerial. Normalmente o apóstolo, ele é profeta ou mestre, ou às vezes ele é apóstolo, profeta e mestre. Ele carrega esses 3 dons. Então ele não consegue ser especialista nos 5, mas normalmente ele além do apostólico, do dom apostólico, ele às vezes também carrega o dom profético, o dom de mestre também. Ok, pessoal? Então, muito bem. O profeta, o ministério do profeta é inspiracional. Ele fala por inspiração e revelação de Deus. O profeta é alguém que fala, que se pronuncia assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Já o profeta, a pessoa com dom da profecia, ela diz assim: eis que eu te digo, meu filho, eu, o Senhor, te digo. Por quê? Qual é a diferença? É que aquilo que está sendo usado no dom da profecia, o Espírito Santo está usando as faculdades dele, a língua dele, a boca dele. Então ele fala pelo impulso do Espírito, né? Conforme o Espírito Santo vai falando. Então o Espírito Santo está usando a boca dele naquele momento ali, por uma inspiração naquele momento, ok? Já o profeta de ministério, de ofício, o profeta de ofício, Deus usa as faculdades mentais dele. Deus usa a mente dele. Então ele prescuta a mente de Cristo. Ele ouve. Ele ouve. Então é o conhecimento de Deus. A sabedoria, o conhecimento de Deus vem sobre ele. Então ele ouve e diz: assim diz o Senhor. Ele ouve e diz: assim diz o Senhor. Pegaram aí, gente? Legal? Então vamos à frente. Evangelista. O evangelista, ele tem um comissionamento direto do Senhor para pregar a palavra para a salvação de almas. Ok? O evangelista é aquele que, como dissemos lá no estudo passado, é aquele que a mensagem dele não é uma mensagem cheia de muitos mistérios, cheio de muitas teologias, de muita retórica, não. A mensagem do evangelista é simples. Ele fala que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele fala que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Só que a forma que ele prega é muito mais convincente
do que aquele que fala a mesma mensagem, mas que não tem o ofício de evangelista. Deu para entender? É dom, é capacitação, ok, pessoal? Pastores são aqueles que pastoreiam as ovelhas de Deus, ok? Aqueles que cuidam, aqueles que alimentam, né? Que impartem o alimento, o ensino às suas ovelhas, aqueles que têm o cuidado em si pelas ovelhas, né? Mestres. Os mestres, acabamos de falar, são aqueles que ocupam o ofício de mestre, ensinam a palavra não por habilidade natural, mas pela capacitação, ou seja, a habilidade divina do Espírito Santo. Ok, gente? Devemos então estimar todos os dons do ministério que Jesus colocou na igreja, a perceber que cada um deles é essencial para o amadurecimento completo da noiva de Cristo. Não é raro, porém, nós ouvirmos os mestres depreciando os evangelistas, chamando-os de superficiais e sensacionalistas. Porque a mensagem do evangelista não é que nem a minha, que traz profundo conhecimento, rema de Deus. Não, ele é um sensacionalista. A gente vê muito isso. Não é raro também a gente vê os evangelistas estigmatizando os mestres, chamando-os de secos e prolixos. Por quê? A mensagem do mestre é uma mensagem mais seca, mais e não é isso, não. Esse é o pensamento do evangelista. Na realidade, não é isso. São entendimentos errôneos, tanto do mestre quanto ao evangelista, como do evangelista acerca do mestre. Os evangelistas e os mestres frequentemente se unem para chamarem os profetas de fanáticos e extremistas. Então nós vemos aí que todas essas atitudes estão erradas. Pode haver extremos em toda a utilização dos dons ministeriais. Ainda assim, não devemos reprimir o dom de Deus, pois podemos sufocar o Espírito de Deus. Então nós vemos essa falta de unidade do próprio corpo, do próprio ministério, ou dos ministérios. E é preciso entender que os 5 dedos das mãos, eles andam juntos, eles trabalham juntos, né? Eles estão se trabalhando juntos, né? Se eu quiser que só um se levante, um só vai levantando, cada um ao seu tempo, mas todos estão ali para operarem e trabalharem juntos por algo. Entende isso? Não um criticando o outro. Porque o menor dedo é o menorzinho, o dedo não tem tanta importância, porque ele é o menorzinho, o mais importante é o maior. Não, o mais importante é o dedo da aliança, porque ele que entra a aliança. Não, o mais importante é esse, porque é um dedo que se comunica muito, tá legal, tá beleza. Enfim, gente, o plano de Deus é que cada ministério que ele colocou na igreja corrija e complemente os outros, fazendo com que haja equilíbrio. Então, diríamos que, partindo desse pressuposto, diríamos que o profeta é para inspirar o mestre. O mestre é para equilibrar o profeta. O evangelista é para lembrar continuamente acerca do mundo perdido e morto espiritualmente, de sua necessidade do evangelho. O pastor é para nos mostrar que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de serem salvas. O apóstolo é para abrir espaços para novas conquistas.
para a igreja de Cristo. Então, acima de tudo, nós vemos aqui que os 5 ministérios devem estar integralizados, juntos, ok? Como disse Paulo aos Efésios, de que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:16. Então está aqui a importância desse 5 ministério para a igreja de Cristo Jesus. Tá bem, pessoal? Eu deixo esse estudo com vocês, dizendo que estudem, procurem desenvolver mais isso. Eu espero, sinceramente, ter ajudado vocês no sentido de abrir a mentalidade de vocês, para que vocês entendam a importância desses 5 ministérios na igreja de hoje. As 5 ministérios. Para finalizar, eu gostaria de finalizar com um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 21. Diz assim: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por intermédio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então eu quero finalizar com isso esse estudo, dizendo que este é o tempo, e nós estamos vivendo um tempo da restauração de todas as coisas. Aqui o Atos 3:21 diz que Pedro ministrando, ele está dizendo o seguinte, esse é o discurso de Pedro no templo, e ele diz: a qual é necessário que o céu receba. Em algumas traduções diz assim: ao qual é necessário que o céu retenha, segure, até os tempos da restauração de todas as coisas. Então, quem é que o céu está retendo? Yeshua. Para quê? Para que aconteça que o tempo da restauração de todas as coisas, de que foi profetizado pela antiguidade, pela boca dos santos profetas na antiguidade. Então o céu está retendo Yeshua ainda, para que sejam restaurada a igreja de Cristo Jesus, para que haja uma restauração, olha aí, para que haja uma restauração da identidade apostólica da igreja contemporânea. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Estou aí esperando o alô de vocês, estou no WhatsApp para atender vocês. Enfim, estamos juntos e qualquer coisa sabe aonde me encontrar. Um abraço, em nome de Cristo Jesus. Tchau, tchau, shalom, shalom.